Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou André Oliveira e esse é mais uma edição do Conversa em Foco. Eu recebo, que assim, pra mim é um enorme prazer receber a minha amiga, minha vizinha, minha companheira de jornalismo, que é mãe, apresentadora, jornalista e tem mais de 20 anos de carreira. E é claro que durante esse período que a gente tiver aqui no nosso Conversa em Foco, ela vai falar sobre esses 20 anos de carreira. Converso hoje com ela, Aline Campos, seja muito bem-vinda, mais nova contratada da UpTV. Obrigada, André. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Aline, eu vou dar só um recadinho, tá bom? E daqui a pouco a gente volta pra falar com você, tá bom? Pra você que acabou de ligar aqui a sua televisão e também, é claro, acabou de entrar aqui pelo canal da UpTV Digital. Eu sou André Oliveira, obviamente, né? E esse é o canal, e esse é o Conversa em Foco, tá bom? Então você tá assistindo a TV, na TV, o pessoal assinante da RJNet, pelo canal 20.4 da RJNet. Você que ainda não é assinante da RJNet, ligue para o número 10624 ou mande um WhatsApp para o número 3421-2021 e assina a RJNet para você ficar aqui ligadinho aqui pra gente, tá bom? E para você que está aí no canal do YouTube da UpTV Digital, você já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e outros também, é claro, né? Porque é muito importante pra gente. E já se inscreve já no nosso canal, tá bom? Em breve, muitas novidades. E é claro que eu vou falar sobre uma das novidades nesse mês de agosto aqui na UpTV e na TVC. Aline Campos! Oi, gente, a Aline Campos é a nova contratada daqui da nossa TV. Nossa primeira aquisição. Nosso primeiro contrato assinado. Primeiro gasto. Investimento. Aline, Oi, meu amor. muito obrigado por você ter aceito o meu convite para vir aqui no nosso programa. E eu falo assim para todos os meus convidados, né, que o Conversa em Foco é uma conversa daquilo que a pessoa faz de melhor. Sim. Né, que é o trabalho, que é produção, enfim. E você faz muito bem o seu trabalho. Eu te acompanho desde a época da rádio, né, que para quem é daqui de Angra dos Reis e de outras regiões, a Aline é jornalista e também é radialista. Então, há mais de 17 anos, ela apresentou um programa de rádio numa emissora de rádio daqui de Angra dos Reis, e hoje ela está aqui ao vivo e a cores, né? Porque é aquilo, né? No rádio apenas a gente fica ouvindo e imaginando como é que é a pessoa, né? E pessoalmente é muito melhor. Obrigada, melhorei bastante ao longo do Muito tempo. melhor do que ouvir. E eu quero que você fale um pouco, né? Porque você é mãe de 2 filhos. Três filhos. E também você é, lógico, a minha vizinha, mora ali na Japuíba, né, perto ali da porteira. Japuíba. E assim, eu quero saber como que você administra isso tudo, porque 20 anos de carreira não é 20 dias, não é 20 meses, né? São 20 anos de carreira. Então eu quero que você comece nosso programa falando quem é Aline Campos, fora do jornalismo, fora da rádio. Nossa, eu tô me sentindo na psicóloga. O que você? Né? Com medo da crise existencial batendo, né? Bom, eu comecei no rádio muito novinha. Eu morava em Mambucaba, no Parque Mambucaba, mas sempre fui pra frente, né? Sempre fui boca de sacola. Fala pelos cotovelos. E um determinado momento eu trabalhava num comércio lá em Mambucaba. E um rapaz que trabalhava numa rádio comunitária, ele sempre sentava lá no balcão, conversava muito com a gente. Ele falou assim, cara, você leva jeito pra falar, você é desenvolta e tal. Que tal você lá fazer um teste com a gente na rádio? Era uma rádio comunitária na época, daquelas que a rádio era dentro de literalmente de um banheiro, né? Um cubículo, assim. E aí eu fui, acabei gostando muito na minha primeira experiência. Eu tinha 16 anos quando eu comecei. Nossa, muito novinha. E aí, a partir daí, nunca mais eu saí. Eu comecei a trabalhar nessa rádio comunitária no Parque Mambucaba. Pode falar aqui o nome da rádio? Pode, eu não vejo problema nenhum. A Rota do Sol. Olha, a Rota do Sol que ainda existe ainda. A Rota do Sol foi a primeira rádio que eu trabalhei. E esses dias, inclusive, eu estive lá em Mambucaba com o seu Orli, que era dono da rádio Rota do Sol, que me deu essa oportunidade, uma pessoa magnífica. E era... Na verdade, as pessoas acham que o rádio é gigantesco, né? Mas antigamente, 20 anos atrás, era uma salinha com os MDs, com CDs, com fitas. Meu Deus! Aquela coisa super complicada. Hoje a tecnologia fez com que, né, tivesse essa potência que é o rádio. E eu comecei lá atrás com o seu Orli, aí depois eu fui convidada para trabalhar numa rádio em Paraty. Trabalhei em Paraty, e em Paraty... Desculpa, tô desacostumada. E aí, em Paraty...
Eu conheci o Tom Oliveira, que trabalhou comigo, né, durante muito tempo nessa emissora Tom, um abraço. de rádio. Sabe lá, Jesus, onde você tá. Tá em Brasília e ele vai estar conosco no programa. Olha, é claro que a gente vai falar mais sobre esse programa. E aí ele lá nessa rádio de Paraty tinha um site, uma web, e ele me escutava pela internet. Acredito que eles estavam buscando alguma voz feminina aqui em Angra. E ele começou a conversar comigo, entrou em contato. Pouco tempo depois da gente entrar em contato, a diretora artística aqui na época entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria fazer um teste. Isso foi em 2008. E aí eu fiz o teste, passei, desde então, os meus próximos anos foram nessa emissora de rádio aqui em Angra dos Reis. Nossa! Mas, assim, eu evolui muito, entrei no rádio sabendo absolutamente nada, só falar, que já é muita coisa. Mas aprendi muito, foi uma escola maravilhosa, apresentei muitos eventos, cresci profissionalmente, fiz muitos cursos, então assim... Foram muitos anos trabalhando na mesma coisa, mas com fases completamente diferentes, né? Com leques completamente diferentes. Então, assim, o rádio foi a minha vida inteira e é a minha vida inteira, né? Agora, graças a Deus, estou mudando ali um pouco nisso. Tem desde novembro de 2024, quando eu fui demitida, desligada, que eu parei de trabalhar e resolvi descansar. Descansar a imagem também, descansar um pouco a voz, né? Eu me dei o direito de ficar sem fazer nada. O luxo de ficar sem trabalhar na área de comunicação. Um ano sabático. Exatamente. Só aí, poucas pessoas que têm esse poder. Não, é porque eu, obviamente, tinha garantia, de poder trabalhar com outros contratos. Então eu falei, cara, eu não quero me expor, eu quero ficar de boa, vou cuidar das crianças, vou cuidar de outro lado, fazer assessoria de imprensa, que é bastidor, que é muito bom também. Um outro leque na área de comunicação que é fantástico, que eu gostei muito, que eu continuo fazendo, inclusive, e que você acaba não precisando se expor tanto. Então, e aí agora voltei para televisão, né? Vamos voltar agora para a web também, e vai ser uma nova experiência e eu pretendo aprender mais e mais, que os próximos 20 anos sejam aprendendo aqui junto com vocês na TV. Obrigada, Aline. E assim, Aline, quando você fala na questão de rádio, quando você saiu de uma rádio e foi para uma outra, você... E ficou ao longo desses 17 anos, né, que você ficou nessa rádio. Teve algum momento, assim, que você falou assim, eu não quero mais? Muitos. Todo final de mês. É sério? Gente, você... sério? Desculpa. Não, é porque, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu quero entender, porque a pergunta foi assim, Eu tive um amigo que é do Rio, carioca, que ele achava que eu ganhava 14 mil reais por mês. Ele falou assim, você é uma artista, você ganha muito dinheiro. Então eu falei, cara, vocês são muito iludidos. Nós moramos, o rádio, ele tem rádio interior e rádio capital. E tem um salário base. Isso é chat, gente. Ou Google, dá um Google aí. Você coloca aí, coloca lá. Salário, rádio interior, salário, rádio capital. Gente, a gente ganha muito mal. Então, assim, eu sou professora de educação física também. Ah, olha que legal. Tá, vamos lá. Vamos por partes. Deixa eu me corrigir aqui. Não é que nós ganhávamos mal. Agora tu pega aqui. A Aline... 3 filhos. É isso que eu tô querendo dizer, obviamente, né? Não vou dizer aqui que eu ganhava mal, mas é um salário baixo. Né? A gente, uma escala, por exemplo, eu trabalhava folgava um domingo do mês e uma folga por semana. Era um sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. A nossa escala era direta e o salário era baixo. Então, assim, por mais que eu gostasse muito do que eu estava fazendo, o salário me deixava realmente chateada. Mas isso não é porque era ali na rádio. Qualquer rádio de interior era aquilo. Sim. Então eu tinha que complementar. Tanto que eu fiz a faculdade de educação física, que era meu sonho desde menina. Eu sempre gostei de educação física. Ah, que legal. E eu dava aula de educação física, dava personal também. Então, apresentava eventos, apresentava palestra, fazia outras coisas para complementar. E foi a partir daí que eu comecei a ficar mais tranquila para trabalhar no rádio. Porque até então, todo final do mês, eu não aguento mais, preciso trocar de emprego. Senhor, sou eu de novo. Exato, porque o salário do rádio não é um salário que as pessoas acham que são milhões. Eu ganho 14, 15, 16 mil por mês, quem me dera. Tava rindo à toa. E Aline, a questão de, assim, vamos falar num todo, tá? A questão de escala. Porque, como por exemplo, porque a gente que é daqui de Angra, a gente sempre ouvia a Aline Campos pela manhã.
né? Sim. Mas também a gente ouvia também a Aline Campos também, às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes no final de semana. E assim, isso funciona por escala. Não, tipo assim, não é um horário fixo, né? Tipo assim, olha, você vai trabalhar das 7 até meio-dia, vamos botar assim. Não, né? Não. Eu lembro que tinha alguns amigos que iam pro Rio e falaram assim, nossa, gente, eu fui sexta-feira pro Rio escutando você e voltei à noite, domingo, te escutando. Eu falei, exatamente isso. Não, tinha uma escala, é uma rotação. Uhum. Eu, nos últimos anos que eu trabalhei no rádio, eu fui privilegiada, graças a Deus. Porque como eu tinha um pouco mais tempo de casa, eles fizeram uma escala um pouco mais direcionada. Como eu apresentava um programa específico de jornalismo, eu fui colocada de segunda a sexta, num determinado horário, e eu trabalhava 2 finais de semana do mês. Mas isso foram nos 2 últimos anos de trabalho. Ah, sim. Entendeu? Durante esses 15 anos eu trabalhei domingo apresentando o programa, abrindo a rádio, domingo fechando a rádio, no outro dia estava lá 7 horas da manhã na segunda-feira. Então não tinha muito isso. Tá na escala, você tem que ir. Você só tinha que respeitar ali, se eu não me engano, era 8 ou 12 horas de descanso entre uma hora, a hora que você sai e a hora que você entra, alguma coisa do tipo. Que é questão trabalhista, né? Exatamente. Entendi. E assim, é lógico que eu vou perguntar isso também, mas é aquilo. A Aline Campos trabalhava como CLT ou CNPJ? CLT. Porque a gente conhece, assim, esse nosso mundo da comunicação, muitas pessoas trabalham na forma de MEI, né? Porque é questão até mesmo de ter um horário mais flexível, né? E assim, como a gente aqui em TV, a gente consegue fazer as coisas gravadas, né? Você não, você era CLT como todo mundo da forma do Brasil, CLT. né? É porque que acontece? Como eu vim de rádio comunitária, lá na rádio comunitária era muito engraçado, porque acredito que ainda algumas rádios comunitárias ainda funcionam dessa forma, de tipo assim, o salário era, você vai vender comercial pra pagar a sua estadia, o seu trabalho. Lá em Mambucaba era assim, olha, quanto mais patrocínio você tiver, mais dinheiro você recebe. Quando eu vim pra rádio, pra cá, pro centro, não, cheguei aqui, carteira, você tem o salário, tudo direitinho, o sindicato, o teto, né, o salário base era o sindicato que editava, então era tudo certinho, a CLT, conforme foi passando, inclusive eu era um dos salários mais altos que tinha na emissora por conta do tempo de serviço, né, eu digo dos apresentadores, né, dos locutores. Sim, e aí depois, aí você sai da rádio, né? A rádio... Não, fui demitida. Eu ia complementar, mas tudo bem. Assim, aí você é demitida da rádio. Sim. E aí você, assim, você tem 3 filhos e tal, você recebeu oportunidade pra trabalhar em outras rádios, sei lá, fazer outra coisa, que não seja somente rádio, mas também TV também, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que começam no rádio ou na televisão e vai pra internet, fazer vídeo na internet, ou então até trabalhar mesmo na própria rede social. Sim. Você recebeu várias propostas disso? Primeiro, posso voltar um pouquinho? Pode, fica à vontade. O que acontece? Quando, em outubro de 2024, outubro não, em abril, um pouquinho mais no começo do ano, eu recebi a proposta para ser candidata a vereadora. Ah, sim. E aí, quando eu propus isso na emissora, já houve uma ruptura, digamos assim. Eu já sabia que eu poderia ser demitida. Porque na emissora, na época, várias outras pessoas também foram candidatas a alguma coisa, algum cargo. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Se eu viesse a ganhar ou perder, eu poderia ser demitida. Mas deixa eu só fazer uma pergunta nessa questão. Quando você pensou em vir como candidata, você comunicou isso à rádio? Comuniquei e tive uma negativa sobre isso. Ah, sim. Porque tipo assim, porque normalmente quando uma pessoa, né, do meio, né, fala que vai se candidatar a alguma coisa do tipo, como você era contratado, você precisava... Não, total. Né, perguntar pra eles e tal, isso daquilo. Eles fizeram uma contraproposta, porque você falou que eles negaram. Mas eles fizeram uma contraproposta, olha, é isso... Porque a gente sabe também que existe isso. Como, por exemplo, grandes artistas que também entraram pro meio político, que trabalham em grandes emissoras, foram falar com grandes emissoras, e as emissoras falaram assim, não, olha só, a gente vai abrir uma exceção pra você não vir. Você quer... Algumas pessoas aceitavam, outras não. Pra você houve essa conversa? Quando eu cheguei com essa conversa lá, eu tive uma diretora, né, que não era uma diretora, era uma mãe, né? Então, assim, sempre tive um bom relacionamento com ela. Cheguei pra ela, falei dessa possibilidade. A administração lá da rádio não gostou muito, não viu muito bem isso. E eu acabei sofrendo com isso, porque eu queria participar do pleito, mas eu queria continuar na emissora também. E ou um ou outro, né? Não tem também jeito. naquela época também, ou você aceitava, né, a proposta da rádio de você ficar,
ou por causa também da lei, né, eleitoral, que você tinha que sair. Que me ausentar. Sim, você teria eu teria que me ausentar, mas eu não precisaria pedir demissão, por exemplo. Sim. E aí, conversando, a direção, inclusive, foi recorrer a um advogado para saber o que poderia ser feito, para que eu continuasse na rádio. E aí, chegou-se a um entendimento de que eu não precisaria pedir demissão, eu não precisaria sair, eu me ausentaria e ficaria sem receber o salário, mas que a emissora continuaria depositando todos os meus direitos e tudo mais. Sim. E quando terminasse a eleição, eu retornaria para o trabalho. Como se fossem umas férias, né? Férias não remuneradas. Tá. Por exemplo, foi isso que aconteceu. Uma licença. Tá tudo certo, maravilhoso. A Justiça Eleitoral determinou o prazo, não só para mim, mas apresentadores de rádio, TV, e todo mundo se ausentou. E quando eu terminou as eleições e tudo mais, minha volta estava marcada. Quando eu cheguei na emissora às 7 horas da manhã para trabalhar, a direção me chamou e falou: olha, a partir de hoje a gente está fazendo contenção de despesas, você não trabalha mais na rádio. Ué, gente? Aí eu falei, a única coisa que eu falei, tá bom, obrigada, vocês poderiam ter me avisado antes para não precisar acordar às 6 horas da manhã para vir ser demitido. É verdade. Fora isso, eu já sabia dessa possibilidade. Não vou ser hipócrita falar que eu não sabia que poderia acontecer. Já sabia que isso poderia acontecer. Já sabia, inclusive, anteriormente que isso ia acontecer, porque pessoas ligadas à emissora já haviam me dito que eu ia ser demitida. Então, assim, já era de comum acordo que isso ia acontecer. A desculpa que me deram foi que era contenção de despesa e não me interessa se não foi. Pra mim não faz diferença. Foram 17 anos da minha vida que eu me dediquei a algo que eu gostava muito, fui muito feliz fazendo e fui demitida. E tudo bem, eu sabia que isso poderia acontecer e a partir daí eu falei, agora eu preciso traçar novos momentos, novos nichos, entre outras coisas na minha vida, e foi um livro que foi fechado. Você teve alguma dificuldade na questão de... Lógico, você é muito atualizada, mas eu tô falando tipo assim, você trabalhou 17 anos fazendo a mesma coisa. Sim. E depois, do nada, você foi tipo assim, não vou fazer mais o que eu fazia. Você conseguiu se adaptar a esse novo mundo nosso, assim, da comunicação? Ou você teve um pouco de dificuldade? Falei assim, não, peraí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tipo assim, eu saí de uma bolha, né? E agora eu tô entrando numa bolha maior. Sim. Tipo assim, você teve alguma dificuldade? Alguém te ajudou pra você se adaptar a esse novo mundo da comunicação? Eu recebi propostas para trabalhar em outras rádios, fora de Angra. Sim. E aí, como eu tenho as crianças e em determinado momento eu fiquei pensando, eu não posso sair da minha cidade, nesse momento era meio de ano na época, para ir para outra cidade, levar as crianças. Então, meu pensamento era ficar em Angra. Então, rádio para mim, fora daqui, porque aqui só não tem outra, né? Pula. E aí, outras portas aqui na cidade não teriam, no caso de rádio, e eu não iria para outra cidade. Então, eu vou ter que ir para outros nichos. Sim. E aí eu fui fazer propaganda comercial, fui fazer propaganda de empresa, até a própria assessoria de imprensa também. E fui fazer apresentação imobiliária, que era algo que eu nunca tinha feito. Um amigo me convidou para fazer, eu fui para o Rio, tenho um contrato com eles justamente para fazer a apresentação de imóveis de luxo, que foi um nicho que eu nunca tinha visto na minha vida. Agora, uma coisa que, e entendam bem, tá? É uma questão, minha opinião. Sim. Eu, Aline, não gosto. Eu, Aline, não me identifico. Eu, Aline, não faço. Tá? É confundir influencer com jornalismo. Tá? Uma coisa é influencer, e eu adoro. Aqui na nossa cidade tem vários influencers, tem várias coisas. Lindo, maravilhoso, cada um no seu quadrado. Eu não sou influencer. Eu não gosto, eu não me sinto bem em fazer, por exemplo, propaganda de algum produto, por exemplo, que eu não conheço. Que alguém me paga para fazer, por exemplo, de alguma comida ou de alguma coisa. Então, assim, essa questão de influenciador, eu não gosto de fazer. Sim. Eu não... você tem que postar isso todos os dias, isso, aquilo, não gosto. Então, assim, e acredito que é direito meu. Assim, não tô dizendo, não tô falando mal de nenhuma outra pessoa que faça. Na nossa cidade tem pessoas maravilhosas e eu acompanho. E você precisa ter o feeling, o jeito para fazer isso. Eu, Aline, não tenho. Então eu entendi que esse nicho não era para mim. Entendeu? E aí busquei outras. Me atualizei principalmente no estudo. Fiz aí dentro do meu curso de jornalismo, fiz política. Legal. Então trabalhei bastante com política, estudei bastante. Até porque, felizmente, entrei neste nicho. É um nicho maravilhoso. E quanto mais você entra, mais você quer entender. E eu, inclusive, André, sugiro que as pessoas que ainda não participaram, nunca participaram, que algum dia consigam participar. Porque vira a sua cabeça, a sua chave.
do que é o seu entendimento de política, principalmente de interior. Sim. Entendeu? Não que eu tenha ficado mais esperta, mas eu conheço o processo eleitoral, sei como ele funciona e dificilmente alguém vai me enganar como poderia me enganar antes, por exemplo. É verdade. Entendeu? E Aline, falando um pouco da sua vida pessoal, você falou que você é mãe de 3. 3 meninos. Pois é. E como que a mãe... E como é pra você agora, né? Por exemplo, você saiu desse período da rádio e ficou sendo... mãe 24 horas, 24 né? Horas, porque você ficava dividida entre o seu trabalho e a sua casa. Como que é ser mãe de 3, assim, praticamente full time, né? O Pedro, ele já saiu de casa, né? O mais velho. Sim. Ele já tem 18 anos, faz 19 no final do mês. Já entreguei pra esposa, graças a Deus. Inclusive, às vezes ela me manda mensagem, eu fico com medo dela querer devolver, eu nem atendo. Juro, falei, não, levou, é teu, você pegou, levou, não quero mais. E tem os gêmeos, né? Eles têm 9 anos, que são 2 bênçãos, assim, muito quietinhos, muito bonzinhos. Então, assim, a minha rotina de casa com eles é muito tranquila, é muito boa. Eu tenho uma moça que me ajuda em casa também, porque... vira e mexe, eu tô no Rio fazendo trabalho de assessoria e gravando comercial. E a gente trabalha em home office também. Sim, Então, o tempo inteiro tem que gravar, o tempo inteiro tem que escrever. E isso acaba demandando muito tempo de concentração. E aí eu não consigo ficar full time, totalmente full time com eles dentro de casa. Então, tem uma moça que me ajuda quando eu preciso. Mas a primeira providência que eu fiz foi dispensar essa moça. Né? Eu falei, bom, se eu vou ficar mais tempo em casa, ela ficava o dia todo, agora ela só fica meio período, e agora ela fica só nos momentos que eu preciso ir pro Rio, ou que eu preciso para outros lugares, para ficar o mais tempo com eles possível, e foi maravilhoso para mim. E quando você saiu da rádio, lógico que, né, durante todo esse processo, você fez amigos. Sim. Amigos, parceiros e inimigos tal. Também. Muitos. Mas é aquilo. É assim, eu gosto mais de falar mais de coisas boas do que de coisas ruins não interessa, né? A gente deixa pro passado. Mas a gente carrega com a gente pessoas que acreditam no nosso trabalho, pessoas que gostam muito da gente, sem puxar saco, mas aquelas pessoas que olham pra você e falam assim, nossa, você é uma pessoa muito boa, sabe? Tipo assim, de ficar perto e tal, isso, aquilo. E quando você saiu da rádio, você comunicou a essas pessoas estranharam quando você saiu? Como é que foi a sua saída da rádio? Porque você falou, você chegou 7 horas da manhã na rádio, tchau, beijo, obrigado, a gente precisa mais do seu serviço. Eu fui pega de surpresa como todo mundo, eu acho, né? Então... praticamente a cidade inteira também foi pega assim, de surpresa, né? Porque a gente tem esse costume em Angra, que você falou, rádio de interior a rotina, né? É rotina. Então, tipo assim, então a gente liga no rádio do carro, né? A gente tá passando ali pela Rio Santos, a gente fica preso no trânsito e tal, isso, aquilo. Só que aí, poxa, a gente não tá ouvindo mais a Aline. O que tá acontecendo? Será que a Aline passou mal, né? Ou será que a Aline, né, tipo assim, ou ela perdeu a hora, porque... Sempre. Eu né? sempre perdi a hora. E depois, assim, veio o comunicado. A Aline Campos não faz mais parte do nosso corpo do nosso cast. Foi anunciado? Eu não lembro. Não, eu também não sei também, porque faz tanto tempo. Eu escutei, então... então assim, mas aí a gente estranhou. A gente como ouvinte, né, e como a cidade é muito pequena... Então é aquilo, é o marketing boca a boca. Né? A Aline Campos saiu da rádio, tal, isso, aquilo. Mas como assim saiu e tal, isso, aquilo? Como, assim, as pessoas entraram em contato com você pra perguntar por quê e tal, isso, aquilo, né? Eu não tive tempo de falar com as pessoas que vieram me mandar mensagem. Muita gente me mandou mensagem. E eu me reservei o direito de dar a resposta pra eles do que me deram. O que aconteceu? Eles disseram que era contenção de despesa. Essa foi a desculpa que me deram, né? Isso foi o que me disseram. E se foi por algum outro motivo, depois eles acertam isso tanto com o administrativo quanto com Deus. Então, mas eu vi também que depois você soltou um comunicado, né? Que você esperou um pouco a poeira baixar. Você gravou um vídeo nas suas redes sociais, falando e tal, isso, daquilo. Vi também que você recebeu muito, muito apoio, muito carinho de todo mundo que gosta muito da sua voz, que praticamente ouvia muito você na rádio. E os parceiros também, né? Esses parceiros, né, que tipo assim, que estão com você ali, né, que patrocinam você e tal, isso, aquilo, eles também vieram junto com você, né? Estão junto com você até hoje, Essa é a melhor parte. Eu, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, estava falando sobre isso, que esse programa que a gente vai eu já falei inaugurar. Esse programa que a gente vai inaugurar, verdade, dia 10, eu pensei muito em trazer para ser apoiador, ser patrocinador, e foram justamente essas pessoas, um grupo de pessoas que me apoiaram assim que eu saí da rádio.
Então, assim, quando vocês forem assistir o programa, eu vou apresentar para vocês esses apoiadores. E tem um motivo para cada um específico estar ali. Porque foram pessoas que me abraçaram, são pessoas que eu conheço, são pessoas que me apoiaram, que quando eu saí da rádio estiveram comigo desde o primeiro momento. E essa gratidão eu vou levar pro resto da vida. Então, não foi assim, eu fui ali na rua e busquei um patrocinador. Não. Sim. São pessoas específicas que eu mandei mensagem. Falei, olha, estamos começando um novo projeto, eu queria muito que você estivesse conosco. Vamos. E nenhuma dessas pessoas falou assim, eu vou pensar. Todas elas eu topo, pode me colocar lá. Então, tem um significado sentimental todos esses patrocinadores, esses apoiadores que estão com a gente. E Aline, você falou agora, né, você falando sobre a sua estreia, né, do... Pode isso? Pode isso. E assim, e quando até a gente fez uma reunião aqui na TV, e aí nosso diretor tava até falando, tava pensando no nome e tal, isso aquilo pra trazer, né, até pra fortalecer mais a equipe e tal. Aline Campos. E aí, lógico que eu não neguei. Eu falei, não, vamos agora chamar ela, liga pra ela e tal. E é muito legal, por quê? Porque a gente troca informação. Sim. Né? A gente que é da área do jornalismo, a gente é desses, né? Tipo assim, uma informação que eu tenho, passo pra você, uma informação que você tem, você passa pra mim, a gente constrói um jornalismo e uma comunicação muito boa. Quando você recebeu esse convite da nossa TV pra você vir aqui pra gente, né, assinar o nosso contrato e tal, qual foi assim, qual foi... Ai, gente, qual é a palavra? O que você sentiu? Porque você trabalhou na rádio. E aí, pra você vir pra TV, você, tipo assim, você pensou assim, poxa, será que eu vou mesmo? Sabe? Eu quero saber de você. Qual foi o seu sentimento de receber esse convite para voltar para a área da comunicação, mas agora num novo formato, né? Porque TV é diferente de rádio, todo mundo sabe disso. Totalmente. Né? E quando você trabalhou lá na rádio, você estava trabalhando também no stream também, né? No YouTube. Mas TV é completamente diferente, Totalmente. Né? Então, o que você sentiu quando você recebeu esse convite? Primeiro eu me senti um urso que tava hibernando no inverno. Falei, pronto, agora eu vou ter que descongelar. Então eu me senti no Roberto Carlos. Mariah Carey no Natal. Roberto Carlos sendo descongelado para entrar no programa. Mas, assim, eu fiquei muito insegura, te confesso, no primeiro momento. Né? Por ser um nicho completamente diferente. A rádio realmente tinha o canal no YouTube, mas a TV realmente é muito diferente. Fiquei pensando, cara, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Como é que vai ser isso? Mas eu tenho na verdade, nós temos um amigo de trabalho que eu levo muito isso que ele falou pra mim na vida. Eu trabalhava no rádio ainda e um cliente me ligou e falou assim, eu preciso que você apresente uma luta de MMA, um evento que eu vou fazer no estádio municipal. Que aquela luta... E aí eu falei aquela apresentação ele, assim, que você fez. Posso falar? Pode. É o Kelvin, da Mutaro. Ele chegou pra mim. Eu já fui professora do Kelvin lá na Mutaro, né? Fiz alguns estágios lá e depois virei personal dele lá, essa empresa maravilhosa, o Instituto Mutaro. E aí o Kelvin chegou pra mim e disse, eu quero que você apresente o The Conqueror lá no estádio. Eu falei, Kelvin, primeiro que eu sou mulher. Segundo que eu não tenho aquele perfil de announcer de MMA. Eu quero um negócio diferente. Eu não quero que seja aquela coisa tipo Bruce Buffer, né? Eu não quero aquilo, eu quero um toque diferente, eu quero que o nosso evento de Angra seja diferente. E aí eu falei, tá, isso eram 3 meses faltando pro evento. E aí o Vagão, nosso amigo Vagão, na época trabalhava comigo na bancada de trabalho, e eu conversando com ele, eu falei, Vagão, você não sabe. Vagão me chama. E eu me tremi, então eu falei, me chamaram pra apresentar um negócio, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei fazer isso. Ele chegou pra mim e falou assim, André, você nasceu sem saber fazer nada. Você aprendeu tudo. Então você vai lá e aprende. E aquilo foi um tapa na minha cara tão grande, aí eu falei assim, putz, é verdade. E aí eu comecei a consumir aquele conteúdo, treinar, e para o meu azar, não tinham quase as announcers brasileiras, né, de MMA. E aí só tinha uma, que eu consegui pouquíssimo conteúdo dela, tinha mais americanas e tudo mais, mas todas tentando fazer aquela imitação meio masculina, o que era o que justamente o contratante não queria, né? Sim. E aí eu comecei a consumir aquele conteúdo, preparar, tentar montar uma tática, colocar a minha cara, a minha personalidade no evento. E aí chegou o grande dia. E
Não sei se pra minha sorte, pro meu azar, foi transmitido pro canal Combate pro Sport TV. Eu lembro que eu estava com papel na mão, assim, ó, a caneta no lado, a mão na mão, assim, e agora, e tremendo, igual vara verde. Eu lembro que no posterior a isso, os meus amigos postaram stories, né, minha mãozinha, assim, eu falei, gente, eu tremia, mas assim, como uma primeira vez, foi maravilhoso, não vou te dizer que foi perfeito, não foi, e a minha maior crítica sou eu. Então eu vi muitas coisas que eu poderia mudar, e eu fui contratada para fazer mais 2 desses depois, também no estádio municipal, e foram maravilhosos. Eu fui melhorando, tiveram erros nos próximos, sem sombra de dúvida, e foi algo que eu fiz que me deixou muito feliz, que me deu uma visibilidade muito boa, escutar meu nome no Sport TV, no canal Combate, assim, a Nalcer, a Aline Campos, foi muito legal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez eu tava na Lapa com um grupo de amigos, a gente tava num bar lá na Lapa, a gente almoçando e tal, e tinha uma TV, tipo essa aqui, bem grandona e tal. E nós estávamos comendo, e daqui a pouco, do nada, porque o Sport TV e o canal Combate, eles são infinitos, né? Eles reprisam as coisas. É em loop, é igual a gente aqui. A gente vive em loop. E aí, do nada, apareceu a minha cara na TV. E o pessoal começou a gritar, e eu comecei a morrer de vergonha. Eu falei, imagina, olha a amplitude disso. Olha como isso é grandioso, né? Como a gente aqui, ó, de Angra, como os nossos artistas, os nossos esportistas, os nossos atletas saem da nossa cidade pequenininha e ganham o mundo através da TV, através do rádio, dá aquele orgulho, né? O coração fica tão quentinho. Eu fiquei com muita vergonha, mas foi muito bom. Eu me senti, assim, muito feliz e realizada, porque foi um trabalho lindo, que eu tinha muita dúvida se eu seria capaz. E óbvio que eu sei que tive muitas falhas, mas que num conjunto completo da obra eu fiquei muito feliz de ter realizado. Entendeu? Então, gente, a Aline falando do canal Combate e do canal Esporte, e já voltando também, já vou fazer já uma publi também, pra você que quer acompanhar esses 2 canais, né? É só você entrar em contato pelo 10624, ou também você mandar uma mensagem, ou ligar também, né, para o DDD 24 3421 2021, que é aqui do pessoal da RJNet, que eles vão colocar lá o canal lá para você direitinho, tá bom? Maravilhoso o pessoal da RJNet. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em eventos. Sim. Os melhores brindes são deles, tá? Eles não economizam, eles são maravilhosos. Eles realmente abrem a mão. Olha, teve um evento que eu vou falar pra você, que era tanto copo, no carnaval, Né? Olha, tanto copo. 2024? Levei tanto copo pra casa que vocês não fazem ideia. E você me entrevistou. Foi ali, tipo assim, eu conheci a Aline, né? Tipo apresentando assim, os eventos da apresentando cidade, os eventos da cidade, tal, aquilo, mas o prazer de conhecer a Aline pessoalmente, falar assim, oi Aline, tudo bem? Foi no dia do carnaval. Foi no dia do carnaval. Foi muito legal, foi muito bom. E Aline, pra você ver como o mundo dá voltas. Né? Porque você tava ali naquela bolha da rádio. Bolha. Bolha. Exatamente. Porque, como por exemplo, eu também já trabalhei em rádio, né? E aquilo, você não tem muita noção do que tá acontecendo lá fora, né? Como, por exemplo, hoje a gente tá na TV. A gente tem noção porque a gente sai na rua, né? As pessoas conhecem a gente, né, pessoalmente. Sim. Na rádio, não. Na rádio você era uma voz. Exato. Né? Eu não sei como é que seria, assim, eu não sei quando você, né, pegava o ônibus ou pegava táxi, Uber, né? Era pior. Uber. E aí você chegava e falava, boa tarde. A pessoa, opa, peraí, eu conheço essa voz. Era né? muito legal. Era muito legal. E assim, esse mundo na nossa, assim, da comunicação, eu tava até conversando isso com o Max nos bastidores, que eu falei assim, nossa, Max, vai ser muito legal trabalhar com a Aline, porque eu ouvi a Aline na rádio, e agora eu tô trabalhando com a Aline, sabe? É muito assim, o nosso mundo da comunicação é muito doido. Além de ser doido, a minha saída da rádio me fez perceber que não existe só o rádio. O nicho da comunicação é gigantesco, mas a gente fica muito preso, e isso vai de lição de vida, tá, André? Porque eu aprendi muito nas eleições, muito mesmo. Eu não aprendi só politicamente, eu aprendi pra vida, com experiência pessoal, de amigos, profissional, sentimental também. A gente, às vezes, se prende muito a um território, ou uma bolha, um emprego, e acha que aquilo é o fim do mundo. Eu falei isso sobre o primeiro ano. Eu fiz um resumo sobre o meu primeiro ano pós-rádio. Eu conquistei mais coisas, financeiramente falando, do que em 17 anos de CLT. Mas é porque a gente tem um cabresto verdade mental
que acha que aquilo é a única coisa que nos serve. Nós moramos numa cidade, por exemplo, Angra é uma cidade deliciosa, maravilhosa, onde você pode dormir, em algumas localidades, obviamente, com a porta aberta. Sim. É uma cidade que eu gostaria de me aposentar. Eu quero voltar, quero sair daqui para criar os meus filhos, para eles terem uma educação de qualidade. Não que aqui não tenha, tem sim, mas ter um ensino superior de qualidade. Mas eu quero voltar para cá para descansar. Então, assim, mas a gente acha que, infelizmente, profissionalmente, Angra é a única cidade que existe. É minha única oportunidade é em Angra. E não é. Então, depois que eu descobri que no Rio se paga muito bem por comunicação, por publicidade. Em São Paulo se paga muito bem. Em Barra Mansa, em Volta Redonda, em outras cidades. Quando você descobre que pela internet você ganha muito dinheiro também, você abre um leque. E aí você não sofre tanto, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho para dizer para as pessoas, principalmente, que inclusive é o tema do nosso programa de estreia, mas eu não vou falar aqui, é justamente sobre essas mudanças. Como a gente tem que ter cuidado com isso. Sim. A gente se prende ao cabresto mental, achando que nós não somos capazes. Isso não é verdade. Às vezes, é preciso ser retirado da gente, à força, a fósseps, como costumamos dizer, né? Para que a gente possa ter iniciativa para fazer novas coisas. Porque enquanto a gente está ali preso, acomodado, as coisas boas não acontecem, ou as coisas novas não acontecem. Sim, e a gente falando de bolha, né? Me fez lembrar também, na época que eu trabalhava numa multinacional aqui em Angra, eu trabalhava na área administrativa, e eu fiquei trabalhando por 6 anos nessa empresa. E aí depois, quando o portão da empresa bateu nas minhas costas, literalmente, né, que houve uma reestruturação, e eu pensei assim, e agora, o que vai ser? Porque eu moro numa cidade onde administrativo não é muito tão valorizado naquela época. Então eu falei assim, não, vou seguir caminho, né? Vou pegar a rodovia Rio Santos e vou ir até onde vai, né? E no tanto que eu cheguei em Goiás, centro-oeste do país. Eita, peão! Nossa, delícia, o agro. Então, assim, as pessoas, assim, quando eu achava que não existia outro mundo, existia outro universo saindo de Angra. Exato. Eu pensei que era só ali a bolha. Exato. Sabe? E quando eu saí e fui morar em Goiás por 1 ano e meio, eu vi que, tipo assim, gente, as pessoas fazem comunicação aqui tão tranquilo, sabe? E eu entrei na área da comunicação, conheci muita gente. Lógico, né? Goiás é um celeiro. Literalmente. Literalmente, né? De cantores sertanejos e tal, de atores e atrizes que preferem ficar no centro-oeste do país do que ficar nessa ponte aérea Rio e São Paulo, preferem ficar num lugar mais tranquilo. E ali eu comecei a desenvolver mais a questão mais da comunicação, né? Entrei na TV, entrei na rádio, conheci, né, a comunicação da EC Network pra gente. E depois eu retornei pra Angra. Quando eu retornei pra Angra, eu levei um choque. Falei assim, poxa... Podia ser igual lá, né? Podia ser igual lá. Mas foi quando, né, foram surgindo outras oportunidades e tal, e a gente foi desenvolvendo esse projeto que é a Up TV hoje. Aline, agora eu quero que você me conte essa novidade, que lógico que, né, tipo assim, você praticamente me proibiu de falar pra todo mundo. Literalmente, ela só falou assim, André, só fala só que eu sou contratado e pronto. E o resto a gente vai falando aos poucos. Gente, que é um boca de sacola. Muito, você não faz ideia. A gente que é jornalista, a gente é assim, né, querida? Olha, eu fiquei desesperada, pra vocês terem ideia. Quando eu vim pra me reunir com vocês aqui, a gente fechou, tava tudo aqui e tal. Do Neida, eles postaram no Instagram e as minhas amigas falaram assim, como assim? E você não avisou nada? Eu falei, também não tô sabendo. Isso aí é o pessoal do jornalismo, sabe como é que é? Eu falei, gente, que furo foi eu? Não tinha avisado pra ninguém, não tinha falado nada com as meninas ainda, porque é aquilo, né? Não conta até as coisas se concretizarem. E o medo de não dar certo, né? Porque tem essa coisa da energia negativa e tudo mais, mas obviamente que vai dar certo. Mas enfim... O programa já era um programa que eu queria fazer há muito tempo. É um programa sobre entretenimento, utilidade pública, que principalmente. Legal. Muita utilidade pública, André. Eu queria muito poder ajudar as pessoas através da comunicação, através da informação, trazendo serviços relevantes, informações relevantes, coisas que as pessoas realmente precisem saber. Cultura e educação. Porque o nosso papel da comunicação é fazer com que as pessoas tenham acesso a informações que estão escondidas por aí. Sim. Né?
Então, assim, eu pensei nesse primeiro mês, por exemplo, sobre assuntos importantes. Por exemplo, a questão dos benefícios do INSS. Que legal. Sobre o aumento do uso de Zepartida, sobre emagrecimento, que é um boom que tá... Sobre a saúde mental, enfim, eu queria conversar muito com as pessoas justamente sobre esses assuntos que são relevantes. Obviamente que nós vamos falar de política, nós vamos falar de educação, nós vamos falar sobre os nossos artistas, sobre a agenda. Obviamente, se nós tivermos abertura para isso, né? Sim. Eu quero falar sobre Angra, mas quero falar sobre o cenário nacional e internacional também. Eu tô conversando com o Tom Oliveira para ele ser o nosso correspondente de Brasília. Ele vai estar conosco para falar sobre as informações de Brasília, para fazer um apanhado, uma manchete sobre Brasília, porque eu acho importante as pessoas entenderem o que está acontecendo lá, porque de certa forma respinga na nossa economia, respinga na economia nacional, na nossa estadual e municipal. Então eu quero que as pessoas saibam sobre isso. Vai ser um formato bem bacana. Eu quero fazer um programa bem bonito, bem alegre, bem divertido e para as pessoas, para o angrense, mas principalmente como uma realização pessoal para ajudar as pessoas. Eu acho que vai ser um programa muito gostoso, muito leve e eu não vou me prender a grades, né? Sim. A política, principalmente, e nem aquele gesso que tinha o rádio ou que tem alguns programas. É isso que eu ia te perguntar. O programa é meu! Eu vou poder falar igual eu postei um meme falando, eu no meu primeiro episódio de podcast já saindo presa, literalmente. O programa é meu, mas eu vou manter, obviamente, a educação, a coerência, o jornalismo, a ética, que é muito importante para nós que trabalhamos com a imprensa. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso. Sobre o papel da imprensa, o papel da comunicação e como ele é importante. A verdadeira imprensa. Porque o que a gente vê muito por aí é aquela imprensa que é paga, né? Desde os primórdios lá, a imprensa que é paga fazendo aí a sua divulgação. Mas nosso jornalismo, se Deus quiser, vai ser com ética, com bastante segurança, tranquilidade e servindo a população. E Aline, você falando que era um projeto pessoal seu. Sim. Esse projeto pessoal também era daquela linha da rádio ou ao longo do tempo você via que precisava dessa prestação de serviço, desse entretenimento, de pegar aquela informação que o idoso ou a pessoa que usa determinados tipos de medicamento para emagrecer, como você mesmo falou, precisa saber... Sim. E que podemos dizer assim, que alguns veículos de comunicação esconde, né? Ou você pensou nisso depois que você saiu da rádio? Depois que você ficou nesse período sabático? Também. Eu não vou ser hipócrita, né, de dizer, a rádio ela fazia, na minha época que eu trabalhava lá, e faz um serviço maravilhoso de utilidade pública, né? E eu falava que não existe meio de comunicação mais rápido do que o rádio. Porque em qual outro meio de comunicação você manda uma mensagem para um rádio, ele te responde automaticamente ou fala o seu nome no ar? Não existe meio... Não tem coisa mais gostosa que isso, gente. Isso acontece também no canal no YouTube. Nós vamos estar ao vivo no YouTube. Vai ter o chat, que as pessoas vão poder conversar com a gente. Isso já era um pensamento muito grande lá. E eu aprendi a utilidade pública lá. De como isso é importante. Como a população precisa de alguém que escute e que tire as suas dúvidas. Que vá lá brigar. Falar, olha, aconteceu isso. Espera aí que eu vou lá perguntar pro responsável. Como é que vai ser? Quando vai ser resolvido? Como é para ser resolvido? Quem que você tem que procurar? Então isso é muito importante para a população. Sim. Então esse meu pensamento veio do rádio, sem sombra entendi, de dúvida. Entendi. A minha escola foi o rádio, né? Eu aprendi bastante e agora eu quero, digamos, lapidar melhor isso, trazendo para o podcast, trazendo para o YouTube, trazendo para a televisão. Eu costumo dizer, eu lembro que quando saiu a notícia de que eu ia vir para cá, falaram assim, mas um monte de gente faz isso. Falei, existem várias marcas de refrigerante. Por que vende mais uma? Eu acho que cada profissional tem um jeito diferente de vender o seu trabalho. Sim. E que tem espaço para todo mundo. Então, podem ter 200 podcasts, 300 podcasts, mas cada um vai vender da sua forma e vai ter público para todo mundo. Então, eu acho importante. O meu público é de um jeito, todo mundo já sabe que eu sou meio brincalhona, que eu faço piada, né? Mas em determinados momentos, quando a gente tem que falar sério, a gente fala sério. Quando a gente tem que brincar, a gente tem que brincar. Então... vai ser um programa muito legal. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu tô muito feliz. Quando me chamaram, eu fiquei realmente muito insegura. Eu falei, cara, será que eu dou conta? Mas trabalhando nisso nesses últimos dias... Deu friozinho na barriga? Menino, eu tive até ansiedade. Você não faz ideia. Eu não consegui nem dormir, que eu ia vir aqui gravar com vocês. Vou ter que tomar um Rivotril, gente. Consegui nem dormir. Eu falei, me deu até dor de barriga, André. Eu falei, gente, porque...
Não, a gente que trabalha nessa área de comunicação, porque o pessoal fala assim, o que vocês mais sabem fazer é falar, né, gente? Vocês não têm ideia. Não tem. Quando a gente vai falar em público, quanta dor de barriga dá na gente, Verdade. né? Tipo assim, quantas noites e noites a gente fica sem dormir. Então, Será que vai dar certo? Será que eu vou gaguejar? Será que, né? Alguma coisa do tipo. Então vamos lá, então. Seu programa se chama... Pode isso? Pode isso. Estreia... Dia 10, segunda-feira. Dia 10, segunda-feira, vai ser ao vivo. Ao vivo, às 18 horas. Às 18 horas, né? O horário é onde todo mundo tá em casa pra assistir. Exato. E eu quero que você agora olhe para a câmera, convide o nosso público, né? Porque agora você faz parte desse público, Faço né? Faz parte da TV. Faz parte da TV, faz parte também do YouTube, porque... Nós somos um canal diferenciado. Nós somos um canal simultâneo. Sim. Nós estamos tanto ao vivo pela TVC, pelo canal 20.4 da RJNet, e também, é claro, pelo nosso canal do YouTube do Up TV Digital. Então eu quero que você fale para esses dois públicos, né? O bom é que você pode falar com todo mundo, não precisa, não tem diferenciamento. Então eu quero que você olhe e convide o povo para assistir o seu programa dia 10. É claro que eu estarei aqui com a minha pipoca. Eu estarei aqui com a minha pipoca, né, torcendo ali com o dedinho cruzadinho, né, porque eu já sei que é sucesso. Porque é claro que você já fez sucesso já na rádio, agora você vem aqui pra TV, né, num novo conceito, numa nova forma de comunicar, né, então, por favor, a câmera de você. Fico muito feliz, André, muito obrigado. Bom, Imagina. Pessoal da Up TV, eu quero convidar vocês. Próxima segunda-feira, dia 10, a partir das 18 horas, eu, Aline Campos, vou apresentar o podcast Pode Isso, um programa com muito entretenimento, muita utilidade pública, muita informação e, principalmente, muita comunicação entre a gente. Vai ser o tipo, bota o copo aqui, fala com eu escuro. Então, a gente vai conversar bastante, vai ser um programa simultâneo, como você mesmo falou, vai pelo YouTube, vai pelo RJNet, a gente vai estar também no Instagram, trazendo informações e pedindo a vocês também que mandem pautas pra gente, até porque esse programa vai ser nosso. Então, você é o nosso convidado especial, próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, às 18 horas, no Up TV. E Aline, muito obrigado meu amor, pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito boa sorte nessa sua nova trajetória. Obrigada. Que seja uma trajetória de por muitos e muitos anos aqui com a gente. Muito obrigada. Por favor, outras emissoras não contratem a Aline, tá? Porque ela tem contrato vitalício comigo aqui. Vai ser um prazer, com certeza. E eu quero agradecer a você que participou aqui, né? Que acompanhou, deu uma audiência maravilhosa aqui para o nosso Conversa em Foco, é lógico, especial, né? Pode isso com a Aline Campos. Então, assim, eu já vou reforçando, dia 10, próxima segunda-feira, sem excesso do dia 3 a próxima, dia 10, às 18 horas, estreia aqui na TVC e também, é claro, no nosso canal do YouTube da Up TV Digital, o programa Pode Isso, com a Aline Campos. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo Conversa em Foco. Tchau, tchau.